Bom, pessoal, a ideia do vídeo de hoje é que a gente consiga montar esta garra que é construída a partir de palitos de picolé. Então é uma garra simples, mas que vai nos ajudar a entender o princípio de funcionamento de uma garra. Neste caso aqui eu usei um servomotor de 9 gramas, estamos utilizando um Arduino, um potenciômetro, e para alimentar tanto o servomotor quanto o Arduino, eu estou utilizando aqui uma pequena bateria de 5 volts, ok? E aí, com o auxílio de um potenciômetro, a gente consegue mover a garra, abrindo e fechando a garra a partir do potenciômetro, ok? Depois, em outras aulas, a gente vai entender como funciona o sketch que a gente aplicou, a gente construiu para fazer esse circuito funcionar. Hoje, a ideia é que a gente consiga colocar esta garra aqui, a parte mecânica dela, em funcionamento. E para isso, nós vamos precisar de palitos de picolé, e aí eu posso utilizar palitos de cores distintas, tá? Neste caso aqui eu tenho 3 cores, então eu vou utilizar palitos vermelhos, palitos amarelos, palitos verdes. Você pode usar a cor que você quiser, isso não é o relevante no processo. Eu preciso de prendedores, tá? Prendedores de roupa. Se você tiver esses prendedores grandes aqui, olha, eles prendem com mais facilidade. Mas caso você não tenha, você pode utilizar um prendedor simples, pequeno, que vai fazer o mesmo efeito. Só preciso de algo que crie, que exerça uma pressão nos palitos enquanto nós estivermos colando. Nós vamos utilizar cola. Eu estou utilizando aqui uma cola branca de colar papel, normal. Mas se você tiver, você também pode utilizar uma cola instantânea, né? Dessas que a gente compra no mercado para colagem de produtos de marcenaria, ok? Uma tesoura, para que façamos alguns cortes nos palitos, e eu vou utilizar também um ferro de soldar, porque vão haver momentos em que eu preciso fazer pequenos furos nos palitos, e aí este ferro aquecido, ele vai facilitar o processo para a gente, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa é pegarmos aí palitos, e aí neste caso da cor que você achar melhor, tá? Eu vou utilizar aqui palitos vermelhos e palitos amarelos. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, vou colocar uma pequena quantidade de cola em um palito. Aqui eu até coloquei mais do que o necessário, vou até dividir, ó, porque pode ser uma quantidade menor, né? Vou fazer o seguinte, ó, estou colocando aqui 2 palitos, um de cada lado, formando por enquanto aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Eu apoio sobre a mesa, ok? Olha, faço um ângulo de 90 graus. E vou prender esses palitos nessa junção com um dos meus prendedores de roupa, ok? Vou alinhá-los aqui e deixá-los nessa posição. E vou fazer a mesma coisa com outros 2 palitos de cor amarela e um palito de cor vermelha. Então, ó, vou colocar aqui uma pequena quantidade de cola de um lado e do outro, ok? E depois, ó, coloquei cola de um lado, do outro, e vou aproximar aqui os meus palitos amarelos, tá? Agora, para que eles tenham uma simetria, eu vou pegar o que já estava pronto, aqui, ó, ok? Dá para movê-los numa boa, tranquilo, sem problema nenhum. Para que todos tenham o mesmo alinhamento, eu vou prender os 4 palitos, daí a importância de você utilizar um desses prendedores maiores, que você pode prender os 4 de uma única vez, ok? Então, ó, prendi os 4 palitos e aqui eu vou só alinhá-los manualmente. Ó, eu posso deixar aqui um ângulo de 90 graus, ou se eu quiser uma garra um pouco mais aberta, posso mover um pouco mais esse ângulo aqui, tá? O que nós estamos fazendo é basicamente essa estrutura inicial aqui, ó. Nós faremos esta estrutura, ok? Perceba que esse palito foi cortado aqui, então nós vamos cortar o palito vermelho depois. Então vai ficar exatamente nessa posição aqui, ó. E perceba que esse ângulo aqui não tem exatamente 90 graus, então eu deixei um pouquinho maior que 90. Fica a seu critério, tá? E enquanto essa parte está secando, nós faremos a parte de suporte do servomotor. Então, no suporte do servomotor, nós utilizaremos palitos que serão colados nessa disposição aqui, olha. Eu vou primeiro organizá-los aqui para que a gente possa entender a ordem com que eles serão fixados, ok?
Então, nós teremos algo com essa estrutura aqui. De modo que o servo motor fica encaixado dentro desse espaço, ok? Então, para isso, eu vou começar assim. Vamos pegar 2 palitos e vamos colocar um pouquinho de cola aqui na ponta dele. Lembrando que, neste caso, eu preciso me ater ao tamanho do servo. Então, eu vou colocar um primeiro palito nessa posição aqui, ok? Vou fixá-lo com um prendedor de roupas, tá? Ok? Esse caso aqui eu preciso que ele tenha um ângulo de 90 graus, tá? É importante que isso se mantenha. Depois, nós faremos a mesma coisa com o segundo palito ao lado desse, também formando um ângulo de 90 graus e paralelo ao palito anterior, ok? Então, faremos esta colagem aqui. Neste caso, eu vou usar um segundo prendedor de roupas. Perceba que ele está bem soltinho, tá vendo? Olha, né? Aí eu tenho tempo aqui hábil para organizá-los com a distância que eu quero. Nesse momento eu pego o servo motor e vou colocar aqui no meio, para saber se eu vou conseguir encaixar ele depois de pronto, tá? Então, se a gente vai conseguir colocar esse servo aqui no meio depois, ó. Tá? Neste caso aqui, olha, consigo colocá-lo sem grande dificuldade, tá? Aí eu aproveito essa distância para colocar o outro palito, ok? Então vou virar ele ao contrário aqui, vou retirar o servo motor e aqui, olha, a distância que o servo estava, eu vou colocar um pouquinho de cola de cada lado e vou colocar um outro palito aqui, ó, nesta posição, ok? E aí, olha, lembre-se, esse servo precisa encaixar aqui. Então, eu vou deixar um pouquinho de espaço aqui, ó, sobrando. Tá? Vou pegar outros prendedores para que eu possa fixar aqui de um lado e do outro. Pronto. E aí, agora é só a gente aguardar o tempo de secagem. Bom, agora que nós já esperamos um tempo de secagem, a gente vai retirar aqui os prendedores. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar mais um palito nesse lado maior aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui uma gotinha de cola desse lado e uma gotinha de cola do outro lado. E nós vamos fixar aqui um segundo palito nessa posição, ok? Se você quiser colocar ele já na sua primeira etapa de colagem, tudo bem. É só uma questão de habilidade. A gente vai colocar aqui, ó, mais um palitinho nessa posição. E aí, enquanto esse palito está secando aqui, a gente vai aproveitar para aparar esse excesso aqui, ó. Perceba que eu tenho um palito passando aqui e aqui. E como aqui vai ser a pontinha onde o servo motor vai ficar, eu não preciso dessa extremidade nem dessa extremidade. Então eu posso retirar essa extremidade. Posso utilizar uma tesoura, posso utilizar um alicate de corte, ok? A gente vai só cortar um lado e o outro aqui, ó, com uma tesoura, tá? Pronto, olha. Tirei aqui o excesso dos dois lados, tá bom? Feito isso, você pode inclusive fixar o seu servo aqui atrás, né? Ó, se a gente afastar um pouquinho os palitos aqui, os prendedores aqui, a gente pode já experimentar, ver se o servo motor vai se encaixar nesse espaço, ó. Perceba que ele tem folga aqui, é suficiente para prender o servo motor sem que ele se solte quando estiver em operação. Neste caso, algumas pessoas podem colar com cola quente também, tá? Pode fixar esse servo motor com cola quente. Aqui eu vou fixá-lo utilizando as sobras das aparas que nós fizemos aqui, olha. Basta colar uma aqui deste lado e uma outra aqui atrás, tá? Da mesma forma, vou colocar 2 gotinhas de cola e vou prendê-lo aqui. Então, ó, nós vamos pegar um pouquinho de cola aqui nessa pontinha, de um lado, do outro, e vou colocar essa estrutura aqui, ó, prendendo o servo de um lado e do outro,
ok? Feito isso, novamente, eu vou aguardar um tempo de secagem para que a gente possa dar sequência ao processo, ok? A gente já aguardou o tempo de secagem, nós vamos retirar os prendedores aqui, para que a gente possa, então, fixar essas duas estruturas aqui, tá? Então, nós vamos, já que a gente colou aqui, ó, deixando só uma pontinha vazia, essa peça vai encaixar aqui dentro, ó, nessa posição, e a outra também aqui do outro lado, para a gente já formar a estrutura inicial para abrir e fechar. Então, esses pontos aqui de fixação é o momento que a gente vai utilizar o ferro de soldar para fazer furinhos aqui nessa posição, para que a gente possa encaixar aqui os palitos de dente, palitinhos de dente, ok? Como esse aqui. Tá? Então, a gente vai ligar o ferro de soldar. Inicialmente, nós faremos 2 furos. Um nessa ponta, desse lado. Então, a gente vai aqui com muito cuidado, colocando uma pontinha até ele atravessar e formar um furinho de um lado e do outro desse palito de picolé. Algumas pessoas podem utilizar outros materiais, né? Então eu posso utilizar aqui uma pequena broca, né? Uma broca aqui de 2 milímetros, ela também vai fazer esse mesmo processo, esse mesmo furo, tá? Mas também posso usar a ponta de um ferro de soldar. Por que eu prefiro a ponta do ferro de soldar? Porque às vezes a gente exagera no uso da força com uma furadeira e acaba rachando o parafuso, ou rachando o palito. Então, para evitar esse processo, essa rachadura, eu prefiro colocar aqui lentamente, de um lado do outro, do palito, até que a gente consiga perfurar o palito o suficiente para que o meu palito de dente atravesse essa estrutura de um lado ao outro, ok? Tanto aqui quanto aqui, ok? Feito isso, eu acho que eu posso abrir um pouco mais esse lado aqui, deixar ele um pouquinho mais aberto, né? Porque na verdade essa parte aqui é a parte móvel. Esse palito de dente ele vai ficar fixo na garra, na parte móvel da garra, ok? Então a gente vai abrir um pouco mais de espaço aqui. Aí feito isso, eu vou utilizar o mesmo processo aqui nessa pontinha. Então, ó, vou fazer um furo aqui, atravessando lentamente até que eu possa chegar do outro lado. Marcou aqui, furo do outro lado, da mesma forma, ok? Esses furinhos aqui, eu nem vou abrir tanto assim, né? Vou fazer aqui o mínimo necessário para que esse palito possa se prender aqui, ó, tá? Ok? Aqui também é a mesma coisa. Depois a gente vai colocar um pontinho de cola em cada um deles, e aí é o suficiente para mantê-los fixos aqui, tá? De novo, se você preferir utilizar uma super cola, você vai conseguir um efeito com uma velocidade de secagem bem maior. E aí isso pode otimizar o trabalho aí na sua experimentação. Então aqui, olha, abri o furo dos dois lados, ok? Pronto, feito isso, vamos experimentar se é suficiente para o palito, ó, ok? Feito isso, agora eu posso colocar essa parte da garra aqui nessa posição e atravessar com o palito aqui, ó, desse lado, ok? Aí, neste momento aqui, a gente vai colocar um pouquinho de cola aqui desse lado, tá? Nessa posição. Detalhe que aqui, pessoal,
você pode colocar a cola e deixar ela por um tempo, tá? Para que ela possa fixar, sem a necessidade de você espalhar muito a cola, porque se ela escorrer ali para dentro, ela vai acabar travando a nossa garra. Então, você vai espalhar com outro palitinho só aqui em cima, ó. Espalha só desse lado, ok? E aqui do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Vou colocar a cola aqui, nessa posição, e vou espalhar minimamente para que ela possa secar aqui em cima, ok? E aí vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, perceba que aqui a gente não deixou a cola passar para o outro lado, porque eu quero que ela permaneça aqui, ó. Isso aqui precisa ser móvel, e se a cola escorrer, ela vai acabar prendendo a minha garra ali. Então aqui é a mesma coisa, ó. Faço uma abertura, coloco nessa posição, vou atravessar aqui também com um palito, da mesma forma, ok? E vou colocar aqui, ó, uma outra gotinha de cola aqui em cima desse lado, do outro lado, e vou espalhar essa cola. E aí a gente vai colocar isso para secar. Assim que nós conseguimos um tempo bom de secagem, e essa parte aqui precisa secar por um bom tempo, porque assim, o ponto de contato aqui da cola é mínimo. Então, se nós não aguardarmos o suficiente, a gente corre o risco de soltar esse encaixe da garra no momento da sua operação, ok? Então faremos isso, ó. Pronto, essa parte vai ficar aqui, ok? Bom, agora que a gente já aguardou o tempo de secagem da cola no pininho, aqui inclusive até grudou um pouquinho, precisa soltar ele aqui para ele ficar móvel aqui, não pode ficar preso ali. A gente pode agora com a tesoura retirar o excesso dos pininhos, ó, de um lado e do outro, ó. Vamos retirar todo o excesso. Pronto. Só nos interessa aqui a parte que está presa dentro do palito, ok? Pronto, feito isso, a gente já ajustou aqui, ó. Pronto. Agora já tem a parte inicial da garra, pelo menos começou a ter um formato já de garra, né? Agora o interessante é como nós vamos fixar, transferir o movimento desse servomotor para essas duas hastes aqui. Então agora a nossa etapa é colocarmos aqui essas duas estruturas aqui, ó. É a metade de um palito que vai fixar essa estrutura plástica central que se acopla ao servomotor, e as suas extremidades estarão presas com alfinetes, tanto no palito quanto na parte plástica que está acoplada ao servomotor. Vamos lá? Nessa etapa agora, nós vamos precisar utilizar aquelas estruturas plásticas que servem para fixar no servomotor. E aí, sem utilizar o parafuso, somente com essa estrutura de plástico, a gente vai colocar ela aqui, ó, vai fazer uma leve pressão e vai girar esse servomotor até o fim do curso, para uma direção, ok? Para a gente poder entender o seguinte, quando nós chegarmos no final aqui, eu vou retirar essa parte plástica e vou colocá-lo numa posição horizontal em relação a esses dois palitos aqui, ok? Paralelo a esses dois palitos aqui. Para que quando eu movimentar para o outro lado, fazendo a amplitude máxima do servomotor, 180 graus, eu vou chegar do outro lado. Porque, na verdade, o que me interessa nesse servomotor é que ele faça de 0 a 90, ok? E de 90 a 0. Ou de 180 a 90 e de 90 a 180, ok? Depois isso a gente vai ajustar na programação. É claro que o nosso primeiro exemplo foi feito com um potenciômetro. Então aí eu não preciso necessariamente dizer em que ângulo eu quero que esse servomotor esteja aberto ou fechado. O servo
vai ser controlada por um potenciômetro, isso não tem problema algum. Mas no momento da montagem, eu preciso entender onde é o limite e a amplitude desse servomotor, porque eu preciso que as garras se movimentem, abrindo e fechando. Então, neste caso, eu vou pensar o seguinte: quando ele estiver nessa posição aqui, ó, equivalente a 90 graus para mim, aproximadamente 90 graus, a garra estará fechada. E quando ele se mover nesse sentido, ela estará aberta. Então, para isso, nós vamos retirar essa estrutura aqui. Agora a gente já sabe em que posição está, né? Nós estamos aqui, ó, o limite máximo dele está aqui. Então a gente sabe que ele está travado naquela posição. E essa pecinha aqui, a gente vai acoplar a esta peça duas metades de um palito, ok? Ó, peguei um palito, cortei ao meio, tá? Aí você pode fazer o corte com uma tesoura mesmo. Só pra gente pegar um outro palito aqui para experimentar, ó. Peguei um palito e cortei esse palito ao meio, ok? Fiz um corte ao meio aqui, tá bom? Se você pegar palito, se por acaso tiver uma rachadura, assim, algo do tipo, descarte e utilize outro, tá? Porque essa rachadura vai comprometer quando nós colocarmos aqui os nossos alfinetes. Então, ó, vou pegar um outro palito, tá? E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou cortá-lo ao meio, ou aproximadamente ao meio, com uma tesoura. Eu posso cortar com uma serrinha, com um alicate de corte, né? Ou com outro instrumento qualquer? Pode, sem problema algum, fica a seu critério, tá bom? Feito isso, a gente vai agora pegar alfinetes, tá? E aí eu vou utilizar um alfinete desses aqui que tem uma pontinha de plástico, porque isso facilita um pouco a minha perfuração, tá? Então eu vou colocar a extremidade aqui, tá? E vou colocar ele aqui, ó. Faz uma pontinha aí, pressiona para ele atravessar aqui, ok? Do outro lado a mesma coisa, ó, vou pegar um outro alfinete, tá? Aqui, coloco primeiro na parte plástica, ok? E depois, ó, vou colocar aqui e vou girando até que eu consiga fazer um furinho, tá? Pronto, ó, para que eu tenha essa estrutura aqui, ok? Aí agora eu posso fazer o seguinte: vou pegar um alicate de bico e vou dobrar essa pontinha aqui, ó, de forma que ela consiga ficar presa dentro do palito, tá? Para que ela não comprometa a mobilidade e para que, ao manusear a garra, eu não me machuque, ok? Então, ó, é simples. Eu faço uma primeira dobra na ponta, de 90 graus, pego um pouco abaixo e dobro novamente. E coloco a pontinha dentro do palito, ok? Pronto, ó. Aí isso evita que eu tenha qualquer tipo de acidente ao tocar no palito, tá? Bom, feito isso, a gente vai colocar essa estrutura aqui, ó. Ok? Vou fazer aquele giro, 90 graus, ok? Vou colocar a minha garra numa posição fechada, aqui, ó, numa posição e na outra. Então perceba que agora os palitos não estão mais na posição inicial, né? Ó, fechei o máximo que eu pude, né? Ó, meio palito e vamos fixar os dois aqui, ó. Então, vou pegar um outro alfinete e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocá-lo aqui, vou fazer uma perfuração aqui. E agora eu preciso que esse palito também, aliás, que esse alfinete também atravesse os outros dois palitos que estão abaixo, ok? Então exerço uma pressão aqui, ó, posso pressionar. E não precisa empurrar até embaixo para deixar ele reto aqui, tá vendo? Ó, deixa uma folga, não tem problema nenhum. Mas é importante que aqui do outro lado, essa pontinha que vai ficar aqui, ó, eu faço uma pequena dobra nela, para que esse alfinete não saia na operação da minha garra, ok? Então aquela curvinha ali, ela vai evitar que eu me machuque, ok? E também vai evitar que o alfinete saia quando eu estiver operando a minha garra, tá? Aí, ó, na mesma direção, ou aproximadamente na mesma direção,
eu vou colocar o meu outro alfinete, ok? Então, ó, vou pegar outro alfinete aqui e vou colocá-lo aqui, ó, da mesma forma, ó. Vou fixá-lo aqui, pressioná-lo, até que ele atravesse os 3 palitos, ok? Ó, até o limite, tá? Esse até empurrei mais do que eu precisava, né? Então, ó, vou puxar um pouquinho de volta aqui. Perceba que, na verdade, a gente não tem medidas exatas, né? A gente está experimentando. Essa é a ideia. Vamos experimentar. Então, ó, dobrei a ponta. De repente, aí no teu laboratório, você vai conseguir um experimento, até uma garra mais eficiente que a minha, tá? E eu torço para que isso aconteça. Então, ó, aqui agora, quando a gente abrir ou fechar. Mas você vai dizer, poxa, mas ao abrir, não tá sobrando palito lá, né? Sim, tá sobrando palito, ó. Então eu vou fechar minha garra aqui até ela formar um ângulo reto aqui. E nessa posição aqui, ó, eu vou cortar o excesso dos dois lados, ó. Eu vou cortar ao meio aqui, ó. Faço uma pequena marcação. Então perceba que, ó, ficou uma marquinha aqui, ficou uma marquinha aqui. Aí separadamente, né, eu vou cortar esse palito aqui e vou cortar esse palito aqui, ó. Pronto. Agora a gente tem uma garra que pode fechar e abrir, ó. Ok? E agora vamos experimentar, ver se essa garra vai atender as nossas expectativas, né? Ó, eu retirei a outra garra que estava lá, né? Essa aqui, ó, que a gente havia montado antes, ok? E vamos experimentar com essa nova garra aqui, tá? Deixa eu só ajustar aqui as nossas conexões. Vou ligar ali o Arduino. Para quem já tem uma prática com o Arduino, na biblioteca do Arduino você vai encontrar lá algumas informações para o servomotor com um potenciômetro. Então você já pode utilizar aquela estrutura já pronta, definida. É muito mais simples para a gente poder experimentar, né? Então, ó, aqui, vamos tentar aqui uma, ó, abrindo e fechando, ó, ok? Pronto. Espero que vocês consigam montar essa estrutura. Se tiver alguma dificuldade, tem aí um contato, tem um link abaixo no vídeo, então você pode entrar em contato comigo para tirar suas dúvidas, mas experimente, divirta-se, ok? E aí, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. Valeu? Até mais!